Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar da situação política do país depois das manifestações de domingo, com José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União e responsável pela defesa da presidente Dilma Rousseff. Por ser um programa gravado, não haverá participação pelas redes sociais. Aqui no estúdio, convidamos Denise Rotenburg, colunista política do jornal Correio Brasiliense. E contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes, Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, ministro. Boa noite, prazer estar com você, Paulo. Prazer receber o senhor aqui nesse dia tão marcante, né? Que começou com a notícia de que o presidente Lula estava para chegar a Brasília para discutir, afinal, se ou não assumir o ministério, mas, de repente, o país foi surpreendido com a divulgação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, confirmando uma notícia que já havia, mas que, né, e que já deu para perceber que é um grande ventilador, né? Atinge muita gente, muitas pessoas de vários partidos. Eu soube que o senhor há muito tempo, embora o próprio Delcídio tenha tentado negar que houvesse uma delação premiada, o senhor sempre sabia que havia essa delação, que ela existia, né? O que eu queria perguntar é o seguinte, qual o impacto dela sobre o governo e sobre essa situação política que já não é pequena? É evidente, nós estamos tomando conhecimento oficial da denúncia feita pelo senador Delcídio do Amaral agora, embora órgãos de imprensa já tivessem veiculado aspectos dessa delação. Eu acredito que aí há um conjunto de situações que vai atingir o governo, oposicionistas, pessoas das mais diversas naturezas, empresários, uma situação bastante diversificada. Da parte do governo, eu não sei se por um vazamento seletivo ou não, a verdade é que nós já sabíamos os fatos. E são fatos, diria, muito pouco consistentes, que mostram, na verdade, um desejo claro e evidente do senador Delcídio do Amaral de se vingar do governo, conforme a imprensa já noticiava desde janeiro. Ou seja, desde janeiro já se falava que, como o governo não se movia para tirar Delcídio do Amaral da cadeia, ele faria retaliações. E parece que as retaliações vieram, e vieram com absoluta inconsistência. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais de José Eduardo Cardoso. José Eduardo Martins Cardoso nasceu em São Paulo em 1959. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e fez doutorado pela mesma instituição. Embora tenha se tornado procurador do município de São Paulo em 1982, José Eduardo se dedica à atividade política desde a faculdade, quando participava do Centro Acadêmico dos Estudantes de Direito da PUC. Ele tinha apenas 28 anos de idade quando se tornou secretário municipal de São Paulo durante a gestão da prefeita Luíza Erundina. A seguir, cumpriu 3 mandatos de vereador e foi 2 vezes deputado federal. Na Câmara dos Deputados, teve papel destacado na CPI dos Correios, que investigou as denúncias contra o Partido dos Trabalhadores, chegando a ser criticado dentro da própria legenda. Em 2006, foi um dos relatores da Lei da Ficha Limpa. Em 2010, denunciando as relações com financiadores de campanha, Cardoso anunciou que desistia de disputar um novo mandato parlamentar. Naquele mesmo ano, tornou-se um dos coordenadores da campanha de Dilma Rousseff. Empossado no Ministério da Justiça em 2011, Cardoso foi confirmado no Ministério em 2015, de onde saiu em 29 de fevereiro deste ano, tornando-se advogado-geral da União, assumindo, entre outras coisas, a defesa da presidenta Dilma Rousseff no eventual processo de impeachment. Conhecido por frases polêmicas, há 2 anos, numa palestra para empresários, o ministro definiu o sistema carcerário do país como medieval e disse que preferia morrer se tivesse de ficar detido por um longo período. Em 2015, Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, cobrou como cidadão, em uma rede social, a demissão do ministro por ter recebido em audiência advogados de empresas investigadas na Operação Lava Jato. Em nota, o ministro respondeu que tinha o dever de ouvir defensores com causas difíceis na justiça. Ainda no ministério, José Eduardo Cardoso foi um dos adversários duros da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Lembrando que a medida contrariava a Constituição, Cardoso declarou: mesmo que a questão jurídica fosse superada, você colocar um adolescente preso com adultos só vai agravar o problema. Só vai servir para organizações criminosas
captarem gente. O país está vivendo já há quase 2 anos, né, com vazamentos da Operação Lava Jato. Toda semana, ou uma revista, ou um jornal, ou algum órgão de imprensa vaza uma notícia, atinge o governo, mina o governo, e assim vamos caminhando com o governo paralisado, ameaçado, com pessoas sendo pré-julgadas. A gente não sabe ao certo quem cometeu os crimes e quem não cometeu. Na realidade, até a gente sabe, né, que os empreiteiros cometeram e estão pagando e estão presos. Mas com relação aos políticos, tudo fica muito nebuloso. Hoje parece que começa a vazar também delações contra outros partidos, ou de maneira mais clara, né? Porque o Delcídio cita o Temer, né, o vice-presidente, cita fortemente o senador Aécio Neves, aliás, acho que é a 5ª delação do senador Aécio Neves, cita o Mercadante, né, e a gente teve na manifestação de domingo, que era uma manifestação contra o governo, gente agredindo verbalmente o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin, falando ladrões de merenda, oportunistas, enfim. Há uma descrença de parte da população com relação à política. Como é que a gente vai sair desse imbróglio que o país entrou, onde os políticos passam a não ter menor valor para os eleitores e para a população? Como é que nós vamos salvar essa democracia que custou tanto para a gente tê-la de volta? Bom, Florestan, eu acho que, primeiro, tentando esclarecer algo que muitas vezes acaba tendo uma confusão profunda no dia a dia. Existem algumas situações que nós podemos chamar de vazamentos, e quando é vazamento, é ilegal, é crime. E aí tem que apurar, tem que punir. Não é fácil você, às vezes, investigar, porque os jornalistas legitimamente têm na Constituição o sigilo da fonte. Então, chega um momento que você esbarra em situações difíceis, quase impenetráveis, de poder saber quem passou a informação A, B ou C ou D. Mas o que tem acontecido muitas vezes é que, por decisão de magistrados, há a publicização dos inquéritos ou de investigações. Por exemplo, o juiz Moro, no Paraná, ele levantou o sigilo do inquérito da Lava Jato, né? O judiciário aqui em Brasília levantou o sigilo da Operação Zelotes. Ora, então, nesses casos, quando você junta no inquérito, é público. E aí eu não posso falar propriamente em vazamento, mas em publicização de informações. O que aconteceu hoje com a delação do senador Delcídio Amaral é uma publicização. Por quê? Porque o ministro Teori Zavascki... Mas antes já havia saído numa revista. Dias antes havia saído numa revista. Né? Ou seja, era um crime, agora não é. Então é muito importante distinguir isso, porque não raras vezes existem acusações de vazamentos ilegais, etc., às vezes é, às vezes não é. Quando é crime. Nós, por exemplo, quando estávamos no Ministério da Justiça, mandei abrir vários inquéritos, várias sindicantes para apurar responsabilidades, né? No restante, eu acho importante dizer o seguinte: nós estamos numa crise no Brasil mais agravada do que acontece no mundo. Eu ousaria dizer que a crise do sistema relativo aos poderes de Estado e da democracia representativa é hoje uma crise mundial. Há uma deslegitimação clara da democracia representativa em todo o mundo, onde a classe política é mal vista por não representar bem a sociedade, que hoje tem um universo de informações muito diferenciado por força da rede mundial de computadores, e às vezes acha que não há razão para que alguém decidiria em seu nome aquilo que ele poderia decidir por si próprio. Então, é uma crise, eu diria, estrutural de um modelo de Estado, que eu acho que até o final do século XXI vai se agudizar ainda mais. Mas no Brasil, nós ampliamos essa crise por força de investigações que decorrem mais dos méritos do próprio Brasil do que dos deméritos. A corrupção no Brasil é histórica, ela é estrutural. Ela vem, acho que desde que Cabral chegou aqui no Brasil. Porém, de anos esta parte, eu atribuo muito ao governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? Criaram-se mecanismos de transparência, de investigação, de autonomia, de se assegurar a liberdade investigativa, que fazem com que a corrupção seja efetivamente apurada e seja punida. Qual o resultado? Você acaba tendo um mal-estar de uma doença que, se ficasse subterrânea, não seria conhecida. E quando ela é colocada sob a luz do sol, ela cria esse clima perverso, que eu acho saudável da perspectiva da transformação, mas muito difícil de ser vivido, onde as pessoas desacreditam do sistema político. Agora, o senhor mencionou que há inconsistências na delação do senador Delcídio. O senhor poderia
clarear mais o que o senhor Clareio. considera inconsistente? Porque existe aí, tem vários partidos, essa delação foi homologada. Se ela foi homologada, infere-se que a justiça tem elementos para estar dizendo, olha, nós vamos homologar Discordo, porque eu estaria Só verdade. esclarecendo um pouco. A homologação significa que ela dá isso que eu quero dizer. um negócio que é Não. prova ou Não. significa apenas Ali que é tá válida tudo- para debater? Muita confusão. A homologação é um ato em que há apenas o controle formal. Quando o juiz homologa uma delação, não é que ele está dizendo que aquilo é verdade. Ele está dizendo, olha, isto aqui não houve coação, não houve elementos que pudessem desfigurá-lo. Dali para frente vai começar a investigação para ver se prova os fatos ou não. Lhes dou alguns exemplos. Há inquéritos que, com base em delações premiadas, geraram denúncias. E há inquéritos que foram arquivados. Cito o exemplo, o exemplo do caso do senador Anastasia, né? Que houve uma investigação e foi arquivado. Né? E de tantos outros. Então, ou seja, a homologação não é um reconhecimento da veracidade do alegado. A homologação é apenas uma afirmação de que aquilo pode servir como base jurídica para uma investigação, tendo o delator os benefícios de uma pena se confirmado aquilo que ele disse. Agora, voltando à pergunta dela. Quais os casos de inconsistência que você está falando? Eu vou O que dizer você fala os aí? que eu Quais conheço. são? É possível que tenham coisas consistentes ali na delação. Eu não vou descaracterizá-la toda, porque há fatos que eu nunca ouvi falar, estou vendo agora acusações que são feitas, inclusive contra membros da oposição. Mas nos fatos que se dirigem ao governo, nenhum deles para de pé. Por que não para de pé? Primeiro, eu não li ainda, mas li numa revista que deu a divulgação prévia, a revista Isto É, que ele dizia que a CPI dos bingos teria sido encerrada com uma forma de não poder prejudicar investigações que atingiriam a campanha da presidenta Dilma Rousseff. A CPI dos bingos terminou 4 anos antes de Dilma Rousseff ser candidata a presidente. Nem se sonhava que ela seria candidata na época. Era ministra da... Ou seja, isso é rebatido pela lógica temporal. É insustentável. Outro ponto que ele cita, Passadina. Né? Ele diz que Dilma sabia de tudo de Passadina. E se você vai ler, eu li agora um pouquinho antes de vir, ele diz o seguinte, Dilma sabia de Passadina porque ela era muito detalhista e centralizadora. Era impossível ela não saber. Ora, francamente, isso é uma dedução. Ou seja, quando então ele as atas fazendo uma demonstram que inferência. ninguém do Conselho de Administração sabia. Né? E ele chega a dizer, todos sabiam, mas as atas mostram claramente que foram sonegadas pela diretoria executiva informações relativas à Passadina. Chega até a ser patético dizer, olha, eu sei porque ela era centralizadora e não teria como não saber. Francamente, se a informação ela é sonegada, não há uma pessoa como possa ter o dom da vidência para que possa saber dos fatos. E a própria Procuradoria-Geral da República, examinando as atas, arquivou o caso de Passadina. Então, veja, é outra coisa absolutamente inconsistente. Terceira, que eu já até depus no Congresso Nacional, que foi a ida a Portugal, em que a presidenta Dilma e o presidente Ricardo Lewandowski estiveram num jantar em que eu estava presente, onde havia uma questão emergencial, que era a greve dos servidores do judiciário. O presidente havia pedido uma audiência, a presidenta Dilma não podia recebê-lo porque estava em viagem. Quando ligamos, ele estava embarcando para Portugal. A presidenta tinha que ir para a Rússia, tinha que fazer uma parada técnica. E, bom, eu vou ter que parar mesmo. Vamos parar em Portugal? Vamos conversar com o alemão? Vamos. Eu estava com o Lewandowski em Coimbra, né? E lá fomos nos encontrar. Bem, foi falar do judiciário. Delcídio fala, não, foram falar da alteração dos rumos da Lava Jato. Ora, meu Deus do céu, Lewandowski não era relator. O relator era Teori Zavascki, que estava no mesmo evento que eu estava em Coimbra. Então, se tivesse que mudar alguma coisa, teríamos levado Teori. Não era isso. Ele não era relator, ele não tinha inserção sobre a Lava Jato jurisdicional. Então, é uma coisa absolutamente sem lógica. E a outra questão, aqui ao fato de que ela, a presidenta Dilma e eu, teríamos negociado situações para absolver réus da Lava Vamos Jato. esclarecer só um pouquinho. Você está falando do caso do Marcelo Navarro, que é Isso. o ministro Exato. indicado e que, segundo o Delcídio, você Não, mas negociou... ele fala de outra coisa. Ele fala que eu teria feito alguma fez uma gestão em negociação, Santa Catarina exatamente. para conseguir o voto de um desembargador federal que estava... Eu nunca falei com esse desembargador, nunca falei com ninguém sobre isso, não sei de onde... Até imagino as criações como possam ter surgido. E em relação ao ministro, é curioso, ele faz essa leitura depois que o ministro deu o voto favorável à soltura de Marcelo. O ministro teve a oportunidade de monocraticamente soltá-lo, não soltou. Submeteu à Câmara. Na Câmara, ele dá o voto. E aí ele fala, esse ministro, depois de saber o voto, né, esse ministro negociou. Meu Deus, na Câmara, 3 dos ministros que julgaram, dos 5, tinham sido nomeados por Dilma e tinham sido entrevistados por mim. Quer dizer, eu só negociei o voto de um.
Não negociei dos outros que dariam a maioria? Não tem sentido absolutamente. O senhor falou que mandou abrir um inquérito por conta desses vazamentos. Alguém foi responsabilizado? Os Teve alguma inquéritos conclusão? ainda estão em curso. Nós tivemos, não na Lava Jato, uma situação em que se detectou a autoria de um vazamento de uma outra operação em que um delegado está sendo responsabilizado criminalmente. Agora, o PT cobrou do senhor o fato desses vazamentos estarem acontecendo, o senhor não está fazendo nada. O que o ministro pode fazer é mandar abrir enquetes e abrir sindicâncias. Eu fiz. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nessa questão, assim, a sensação que a gente tem olhando é que há uma certa má vontade quando um ministro da Justiça, que tem responsabilidade sobre a Polícia Federal, pede punições disciplinares. A apuração é difícil, não anda. Não anda assim, a corregedoria não apura, o caso não vem, sempre tem uma... A Polícia Federal, que é tão rápida para apurar tanta coisa hoje em dia, né? A gente está vendo assim, apurando, ouvindo e tal, né? Quando a coisa é interna, não anda. O senhor concorda com isso? Não. Eu diria a você o seguinte, eu diria porque eu não concordo. Há quanto tempo nós temos a Operação Lava Jato? 2 anos? E meio. 2 anos e meio. Acabaram as investigações? Não. Os vazamentos que são investigados, eles são investigados durante um certo período de tempo, até que se conclui ou não se conclui. A dificuldade de uma investigação sobre vazamento é o sigilo da fonte. Mas, por exemplo, não precisa ser só vazamento. Tem, por exemplo, aquele Grampo na cela do Alberto Youssef. Te falo. Não, te falo já. Veja um vazamento. Por que num caso nós conseguimos pegar? Porque a autoridade vazou por e-mail. O que, aliás, não é o bom vazador, não faz por e-mail, né? Ele deixou o rastro. Então se pega. Agora, os casos do grampo, são 2 grampos. Isso. Né? O grampo no fumódromo e o grampo na cela do Youssef. Há um inquérito em curso, há uma investigação que corre sobre sigilo, onde, antes de sair do Ministério, me foi informado que algumas diligências estavam sendo tomadas e que correm em sigilo, inclusive bastante agudas, claro. Ou seja, eu não posso ter ciência do que acontece, mas houve apreensão de máquinas, houve uma série de questões em que eu tenho absoluta convicção, pelo que era relatado pelo meu diretor-geral, que permanece hoje no posto do Dr. Leandro Daello Coimbra, estavam sendo tomadas diligências. Eu não posso afirmar coisas que estão sob sigilo, nem conhecê-las. Mas toda a sensação que tive, porque cobrei repetidamente essas situações, é que a investigação está andando sim e haverá responsabilizações. Ministro, o senhor é de um partido que emocionou jovens quando surgiu e colocou gente na rua pedindo direta já. Aliás, foi o primeiro partido a levar a campanha das direta já. O senhor imaginava um dia que o seu partido ou sofreria protestos tão veementes nas ruas do país, como ocorreu nesse domingo? Como é que o senhor vê a situação do PT depois de passar por uma crise do Mensalão, agora a crise da Petrobras? O PT realmente chegou num momento que está difícil de se reerguer? Se você me perguntar se eu imaginava, é evidente que não, né? Agora, a experiência nos mostra que nem tudo que acontece na vida política é aquilo que nós imaginávamos que aconteceria. Eu não imaginava que companheiros meus errassem, eu não imaginava... Você se decepcionou muito com o PT? Com o PT não, com algumas pessoas sim. Nós temos que separar muito a instituição das pessoas, né? Essa generalização que se faz é um equívoco. Algumas pessoas que me decepcionaram, não vou nominar, claro, mas me decepcionaram. O partido não. O partido é aquele que eu conheci, que eu defendo, que eu acredito, que algumas pessoas se desviaram do que defendem. E eu sempre acreditei que das crises é que nasce a energia necessária para a correção de situações. E eu tenho absoluta convicção que o PT tem energia e vitalidade suficiente para, aprendendo com os erros de alguns dos seus militantes e dirigentes, possa partir para um novo patamar dentro daquilo que são suas bandeiras históricas. Mas acha que em 2018, quer dizer, ou melhor, em 2016, na eleição municipal deste ano, o senhor espera um desempenho assim? Como o senhor enxerga o desempenho do PT nas capitais? Se há uma coisa que eu aprendi na vida, Paulo, é não fazer nenhum tipo de projeção muito antes de uma eleição começar em relação ao seu resultado. Em 2005, muitos diziam, aliás, me lembro de um senador que dizia, acabamos com esta raça. E Lula se reelegeu. E fez a sucessora, e a sucessora se reelegeu.
ou seja, aquela raça que em 2005 se acreditava que estava exterminada, renasceu. É claro que nós teremos situações difíceis nessa eleição por força dessa conjuntura, não podemos negar as evidências, mas eu acredito que nós temos uma energia, uma vitalidade e uma possibilidade de correção, de autocrítica e de ter sequência na sua ação que nenhum partido na história do Brasil muito, teve e né? tem. O PT, por exemplo, não fez a sua avaliação lá atrás no Mensalão, né? Venha fazer agora no Petrolão e já aí com um processo de impeachment praticamente daqui a pouco vai ser instalado na Câmara dos Deputados, com todo esse processo, o ex-presidente Lula, a Justiça tentando acuar o ex-presidente. Como que o senhor avalia a situação do ex-presidente Lula? Veja, eu acho que eu conheço o presidente Lula desde que me conheço por gente, de certa forma, gente política, né? E eu tenho uma confiança profunda na sua seriedade, na sua retidão. E eu tenho absoluta certeza que ele demonstrará que muitas das acusações que são feitas contra ele não procedem. É uma convicção interior. O senhor né? acha uma boa? Eu, como fui ministro da Justiça, tenho que garantir investigações autônomas, claro, e que todos sejam investigados. Mas eu, pessoalmente, confio que ele dará as explicações corretas e devidas para que se mostre que não há nada que possa imputá-lo. E acho que ele continua sendo uma grande liderança. Uma grande liderança que, se confirmado que poderá vir ao nosso governo, contribuirá em muito com o governo e muito com o país. Agora, aquela cena toda que a gente viu no dia 4, né, do presidente sendo levado pela Polícia Federal para Congonhas, um tumulto sendo criado, imagens sendo feitas para serem jogadas nas emissoras de TV, como nunca se fez no país, né? Nem com o presidente Fernando Henrique, que depôs confortavelmente na casa dele, sem ninguém saber que ele estava depondo num processo da Federal bem mais antigo, bem antes dos casos que ocorrem hoje. Como é que o senhor viu aquilo? Quer dizer, é papel da polícia fazer aquilo? Não era mais fácil ouvi-lo dentro da casa dele? Eu não, quando eu era ministro da Justiça, eu não me sentia muito à vontade para comentar situações dessa natureza pelo meu papel. Hoje eu tenho mais liberdade de fazer, embora tenha que tomar alguma cautela para que eu não ultrapasse os limites naturais do meu exercício funcional de hoje. Ali houve uma decisão judicial, não foi a Polícia Federal. Né? Eu já não era mais ministro, poderia até ter... houve uma decisão judicial. O juiz determinou. Foi o juiz Sérgio Moro, determinou uma condução coercitiva a pedido do Ministério Público Federal. Nem foi a Polícia Federal que pediu. Foi o Ministério Público Federal que pediu ao juiz Sérgio Moro que determinasse a condução coercitiva do presidente Lula, claro, e ele foi levado, inclusive, à base aérea de Congonhas. Depois se vazou que ele estava lá, houve todo um conjunto de situações que eu achei muito ruins. Agora, com todo o respeito que as decisões judiciais me merecem, sempre mereceram, e eu tenho no juiz Sérgio Moro uma pessoa muito capacitada do ponto de vista de direito, neste caso, me parece que não havia fundamento para uma condução coercitiva. Aliás, não fui eu que digo isso sozinho, isoladamente. Foi a maior parte dos juristas, dos criminalistas, acham que não se pode banalizar uma medida coercitiva dessa natureza. Não é com condução coercitiva que eu protejo alguém. Não é com condução coercitiva que eu posso tomar alguma situação que, evidentemente, poderia ser resolvido com comparecimento voluntário, já registrado pelo presidente Lula em 3 situações anteriores, depondo na própria Polícia Federal. Vamos ouvir o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Ele gravou uma pergunta. Talvez a maior crítica que eu faça à atuação na Polícia Federal, e faço a ressalva que eu acho muito boa a atuação, muito profissional, muito competente, é o fato específico dessas coletivas que são dadas após as operações na Lava Jato. Eu entendo que as coletivas são feitas de forma que atinja a dignidade do cidadão que está sendo investigado, são, no meu ponto de vista, ilegais e inconstitucionais, até porque fere o princípio da paridade de armas e, com isso, faz um pré-julgamento daquele que está sendo investigado. Eu gostaria de saber, você concorda com essas coletivas? Você poderia, se não concordar, você poderia ter proibido essas coletivas que ocorrem em praticamente todas as operações? Eu não vejo nenhum problema de uma coletiva desde que ela não revele dados que são mantidos sob sigilo. Eu acredito que diante de uma certa situação em que você tem
uma visibilidade, há que se explicar o que está acontecendo. O que eu não concordo é em certas situações de pré-julgamento ou de afirmações que são feitas muito antes da conclusão do inquérito. Eu sempre solicitei à Corregedoria da Polícia Federal que acompanhasse todas as manifestações, não para que as inibisse quando elas fossem devidas, mas para que, evidentemente, fossem punidos abusos que, obviamente, não podem acontecer em manifestações que impliquem em pré-julgamentos incorretos, não importa de onde vem. Em breve, nós vamos começar, aí, depois que o Supremo discutir o ritual do impeachment, nós vamos ter a discussão do impeachment no Congresso. O senhor acredita que o presidente do Congresso, Eduardo Cunha, contra quem pesam assim, provas robustas, né, de pelo menos de patrimônio oculto fora do país, ele vai conduzir esse processo? Porque até agora ele permanece onde está. Como se nada tivesse Veja, acontecido. a decisão do eventual afastamento de Eduardo Cunha, ela é do Judiciário e da Câmara. Isso. E eles têm autonomia dessa decisão. O que me parece muito ruim foi que a própria abertura do processo de impeachment, ela é uma abertura viciada. Ou seja, havia um claro desejo de vingança do presidente Eduardo Cunha em relação ao Executivo. Isso foi anunciado, foi decantado, foi declarado, né? Isso é uma figura inglesa chamada desvio de poder, que é quando uma pessoa pratica um ato fora das razões pelas quais a lei lhe deu autoridade para praticá-lo, né, com outras razões. E ali é um caso de desvio de poder, a meu ver, escancarado. Mas, mal ou bem, ou seja, o processo hoje é uma realidade, né? Pode ter sido uma vingança lá atrás, mas hoje em dia, dada a expressividade das manifestações do domingo, é uma realidade que o governo vai ter que enfrentar o processo, eu não diria que é o governo. O governo. senhor que vai defender a presidente Dilma? Eu não diria que é o governo, eu diria que é a democracia. Não há fatos para impeachment. É legítimo que as pessoas vão às ruas, é legítimo que as pessoas se manifestem, nós temos uma democracia. Porém, no presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, não basta você ter uma situação episódica de impopularidade para afastar um governo. Claro. Porque senão qualquer governo fica impopular, ele tem que cair. Isso é no parlamentarismo. Ficariam poucos governadores hoje. Veja, cairiam todos os prefeitos, cairiam todos os governadores. Então, o que me parece importante ter claro é que, do ponto de vista democrático, teria que haver um fato imputável ao presidente para que possa haver um processo de impeachment. E não há. Não há. Não há nenhum fato provado imputável contra o presidente. Então, é evidente, quando às vezes eu ouço, mas o impeachment está na Constituição, não é golpe. Tem várias coisas que estão na Constituição que, quando a Constituição é mal aplicada, são golpes. Golpe, exatamente. É claro. a má aplicação da Constituição que caracteriza a diferença entre o seu cumprimento e o seu desvirtuamento. É o que está previsto na Constituição, que, quando é cumprido, está dentro do Estado de Direito. Quando está fora, é golpe. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. O Espaço Público está de volta com o advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso. Ministro, voltando a um ponto que ficou de fora da nossa conversa sobre a delação premiada do Delcídio do Amaral, o grande personagem dessa manhã foi o ministro da Educação, Luiz Mercadante, que se citava fazendo ofertas inconvenientes. Bem, conta como é que o senhor tomou conhecimento, o que o senhor viu, o que o senhor acha, o que o senhor pensa aí disso? Na verdade, eu estava na Advocacia Geral da União, um jornalista me perguntou sobre isso, eu não sabia. Aí acessei a internet e tomei contato com a matéria e depois disso estive com o ministro Luiz Mercadante. Uma coisa é o sal que às vezes a narrativa da imprensa dá ao fato. Nós temos que olhar o fato. Eu ouvi e li aquilo que efetivamente foi publicado. E não me parece que na fala do ministro Aloysio existisse qualquer tentativa ilegal, ilícita, de se criar um obstáculo, qualquer que seja a investigação. Ele várias vezes chega a dizer, não vou interferir, não vou fazer, não vou tomar nenhuma medida, vou apenas dar uma solidariedade pessoal e política. Ele fala isso várias vezes. Eu não vi nenhum tipo de elemento capaz de dizer, olha, eu vou prejudicar a investigação, olha, eu vou fazer aquilo outro. O senador me disse, o ministro me disse que era uma solidariedade pessoal que ele estava dando efetivamente à pessoa do Delcídio, que foi companheiro dele de Senado durante muito tempo, foi líder de governo, foi ministro-chefe da Casa Civil.
E não passou absolutamente nada disso. Ele não falou com nenhum juiz, não falou com nenhum advogado. Né? Ainda se a revista diz que foi a manda da presidente Dilma, e foi hipótese nenhuma, foi iniciativa pessoal minha. Eu fui procurar o assessor de imprensa do Delcídio, e que visivelmente me pareceu, ao ouvir a entrevista, que queria induzir, eu colocar algumas cascas de banana para que ele dissesse alguma coisa. Há um momento que ele fala, poxa, a família não tem dinheiro para fazer nada. Eu disse, vou ver advogado. Aí já foi lido como ele oferecendo dinheiro, nem hipótese nenhuma. Não me pareceu, sinceramente falando, que houvesse qualquer tentativa de macular aquilo que é a sequência natural de uma investigação ou caracterizar-se uma obstrução da justiça. A gente conversou no começo do programa, mas não ficou claro para mim. Você tem hoje várias pessoas do Congresso e da política do Executivo sendo denunciados, né, em delações premiadas, desde do vice-presidente, de senador da oposição, de ministro, né? Enfim, isso parece um caldeirão. O PMDB, através do Renan Calheiros, se encontrou com o pessoal do PSDB no Ceará. E se fala muito que um acordo foi fechado para que o PMDB assumisse o poder com o apoio do PSDB. O senhor acha que existe condições disso acontecer? Como é que a população vai enxergar um acordo desse tipo, né, tirando o PT, que ganhou a eleição, e colocando o seu vice e fazendo ali um conchavo? Não era melhor, não era hora dos políticos sentarem e fazerem uma espécie de pacto para que o país saia desse atoleiro? Eu não acredito que tenha havido qualquer pacto nesse sentido, aliás, porque o presidente Renan tem tido uma atuação, eu acredito que muito voltada à defesa da regularidade democrática no Senado. Né? Aí há a meu ver, até uma contraposição com o presidente Eduardo Cunha, que infelizmente tomou uma série de iniciativas que eu pessoalmente acho bastante reprováveis ao longo desse processo. O presidente Renan não, ele tem buscado a estabilização, ele tem buscado dar governabilidade. É fato que há setores da oposição, não acuso toda a oposição, mas há setores da oposição que investem no quanto pior, melhor. Que querem a agudização da crise, que eu acho que não é desejo de nenhum brasileiro hoje. Quer dizer, querer agudizar a crise para chegar ao poder pelas vias fora da urna não me parece uma coisa saudável com a democracia, nem compatível com o Estado democrático de direito. Agora, tem uma parcela do PMDB que está, né, no jogo da oposição, que está fazendo todo aí um movimento, inclusive para afastar o partido do governo. O PMDB fez uma convenção no último sábado e nessa convenção o PMDB disse que nos próximos 30 dias seus filiados estão proibidos de assumir qualquer cargo no governo, porque esse é o período que eles vão pensar e refletir sobre o que eles vão fazer daqui para frente, se eles vão realmente desembarcar do governo Dilma Rousseff. O senhor acredita nesse desembarque? Não, não acredito. O PMDB tem uma parceria histórica com o nosso governo. O vice-presidente da República pertence ao PMDB, há vários ministros que são do PMDB. O PMDB é governo, né? Nós do PT, nós do PMDB, nós de vários partidos que compõem a base, temos responsabilidade pelo que esse governo foi, é e será. Então, agora, eu não acredito que o PMDB tenha essa postura que não é compatível com a sua história democrática. Eles dizem que eles apresentaram um projeto econômico, né? Teve aquela ponte para o futuro apresentada lá pelo vice-presidente Michel Temer. Teve um outro projeto apresentado também pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. E eles reclamam muito que o governo não dá ouvidos a qualquer proposta que venha dos aliados, em especial do PMDB. Como é que o senhor avalia essa crítica dos PMDBs? Eu vejo essa crítica, às vezes, de setores do meu partido também, que produz políticas e o governo nem sempre acolhe. É natural. Um governo que é composto por várias forças políticas, recebe sugestões, analisa, acolhe umas, não acolhe outras. Ou seja, isso acontece com o PT, acontece com o PMDB e acontece com todos os partidos da base. É absolutamente natural que situações dessa natureza ocorram. Uma questão que ficou muito clara neste domingo e que foi exibido em São Paulo pelo Datafolha e em Porto Alegre por uma pesquisa da Zero Hora, é que mostra assim, um nítido caráter assim, de classe na manifestação de domingo. Você teve no domingo em São Paulo assim, uma preponderância
né, de pessoas com renda mais alta, com alta escolaridade, com o que você quiser. Teve até aquele caso folclórico da pessoa Babá. que levou, da babá que foi levar, folclórico, mas enfim, que foi lá para tudo isso. Quer dizer, em Porto Alegre também se viu uma coisa parecida. Como que a gente pode interpretar isso nesse momento que o país está vivendo, que existe uma polarização política e aparentemente uma polarização também social? Eu diria que o direito de manifestação é para todos. Claro. É para pobres, é para ricos, é para classe média, é para pessoas de todas as raças. Isso é uma garantia da democracia. Ou seja, isso tem que ser respeitado. Se há uma leitura de uma composição social A, B, C ou D, é interessante para que o governo entenda exatamente o que acontece no país. Mas nós temos que reconhecer a absoluta legitimidade das pessoas se manifestarem a favor ou contra o governo. E graças a Deus, isso é uma conquista que nós tivemos no Brasil, que veio, fica e não muda. Agora está uma coisa estranha, né, ministro? Porque a oposição, eu nem digo a oposição, né, mas a população, né, que vai às ruas nos fins de semana, sai, aí o pessoal mais pobre, ligado aos movimentos sociais, dá a resposta colocando milhares de pessoas na rua na semana seguinte, né? Você acha que o governo vai conseguir se manter assim, fazendo disputa para ver quem vai colocar mais pessoas na rua? Por exemplo, sexta-feira agora, a oposição a situação que apoia o governo vai estar nas ruas do Brasil. O senhor acha que vai emocionar alguém? Alguém vai para as ruas? Eu acho que, eu repito, manifestação é absolutamente legítima. Acho que nós, que temos uma responsabilidade de governo, e as pessoas que foram eleitas para representar a população no Congresso Nacional e todas as lideranças políticas, nós temos um dever de responsabilidade em relação a um diálogo e a busca de uma saída pactuada para a crise. Eu acho que é uma profunda irresponsabilidade pretender afundar o país numa crise ainda maior para que eu consiga ter ganhos na disputa pelo poder. Eu acho isso triste. O interesse público tem que estar acima daquelas nossas disputas cotidianas que devem ser feitas no momento certo, nas urnas, ganhando ou perdendo eleições. Acho triste que algumas pessoas ainda não tenham se recuperado da situação eleitoral em que perderam e incentivem todo um processo de desestabilização ou de tentativa de estabilização em torno de políticas governamentais, quando nós devíamos estar juntos discutindo propostas para o país sair da crise. O governo está inteiramente aberto a debater com as forças oposicionistas, com todos, alternativas para a crise. Claro, caberá ao governo governar, mas ouvir, dialogar, pactuar, esse é o caminho que nós teríamos, pelo menos todos aqueles que gostam do Brasil e defendem o Brasil. Não é através da maximização da divergência, do radicalismo, da intolerância, que nós vamos sair da crise. Isso só aprofunda esse processo. E por isso que acho que, infelizmente, algumas pessoas não estão dando a dimensão correta para aquilo que nós vivemos hoje. Ou seja, nós precisamos de pactuações de convergências. É hora de buscarmos entendimentos e não desentendimentos. Por que a presidente Dilma Rousseff não buscou esse entendimento logo depois da eleição, quando ela fez aquele discurso já agradecendo a vitória? E, no momento, ela sequer citou o adversário, o Aécio Neves. Nem os eleitores do Aécio. Né? Ela não citou ninguém, ela não buscou um diálogo com essa parcela da população. Por que isso não foi feito lá atrás, quando a situação estava assim, digamos, não tinha Lava-Jato em cima do Planalto, a situação econômica não estava no pé que estava, embora já se soubesse que o país não estava totalmente nos trilhos. Por que esse chamamento não foi feito lá atrás? Nós tivemos uma disputa eleitoral bastante acirrada. Mas não é quem tem a vitória que não tem que estender a mão. E eu nunca vi o governo não disposto a dialogar. Por diversas vezes nós buscamos diálogos com setores oposicionistas e diversas vezes nos foi dito, e você mesmo acompanhou, Denise, isso, não temos que conversar com ele, nós não temos compromisso com o que eles estão fazendo com o país. Várias vezes você viu essa resposta. E nós chamamos várias vezes. Mas depois da eleição ele não teria como dizer não vou. Veja, o depois da eleição aconteceu rapidamente nessa linha do diálogo. Depois da eleição, 2 dias, eles começaram a entrar para tentar anular. Acho que nem chegou a 2 dias, anunciaram no minuto seguinte. Quer dizer, isso é uma coisa meio nunca vista, né? Você perde uma eleição
Não, já se pediu recontagem, imediatamente. Primeiro, depois os votos tinham sido mal apurados. Depois, as máquinas eleitorais não funcionavam. Depois, foi uma eleição ganha no tapetão. E a cada dia se incentiva mais num processo de tentativa de reconquista fora das urnas do que nas urnas não aconteceu. E não é bom para a democracia isso. Eu acho que as pessoas têm que compreender vitórias e derrotas. Né? Não dá para ficar... Eu me lembro daquele personagem, Paulo, do Asterix, o Ideia Fixa, né? Que me lembra alguns oposicionistas, assim, saiu o resultado da eleição, impeachment, porque a máquina não funcionou, impeachment porque o voto foi contado errado, impeachment porque houve não sei o quê, impeachment porque houve não sei o que lá. Meu Deus! Tá, mas... Vamos aceitar os resultados das urnas e vamos construir pactos pelo país. Eu acho que tem a mesma ideia fixa, ministro. Mas o fato é que nós estamos aqui, e a Ideia Fix parece que ganhou uma certa audiência. Né? Domingo passado tinha muita gente em São Paulo. Né? Por quê? Porque é um conjunto de fatores, não podemos desprezar e ignorar, não é um fator só. Nós temos uma situação econômica que é derivada por fatores externos, por fatores internos, podemos discutir as causas, as não causas. Há situações que decorrem da investigação da Lava Jato, que, embora, a meu ver, seja muito positivo para o país colocar suas entranhas da corrupção para fora, traz um mal-estar, traz indignação. Né? Às vezes o doente não quer saber da sua doença, ele tem a doença há 10, 15 anos. Quando ele sabe, ele fica muito magoado e chateado com o médico que diz que ele está doente. E às vezes quer trocar de médico. Né? São situações dessas. O senhor fala muito na questão de que agora está se aprofundando nas investigações da corrupção e tal. Aí eu fico lembrando aqui de várias denúncias que surgiram, por exemplo, do metrô de São Paulo, da CEMIG, da merenda escolar. E aí você fala assim, mas onde está a investigação? Quem foi punido? Nós temos situações de investigação em diversos pontos. Eu posso responder pelas investigações que eu vi ao longo do período da Polícia Federal, tá certo? Quer dizer, na investigação do metrô de São Paulo, nós tivemos uma investigação. Claro que há toda uma polêmica se o procurador poderia ter arquivado a colaboração com a Suíça, se não poderia. Isso foi levado ao CNMP. Há toda uma polêmica que cerca isso, que não cabe a mim entrar, uma vez que o órgão corregedor é o Ministério Público desses casos. Mas houve uma polêmica. Como houve situações em que pessoas diziam certos inquéritos não poderiam ter sido arquivados, outros deveriam, houve falta de prova. Bem, o que cabe ao governo fazer foi feito, garantir a autonomia de investigação e eventuais ilícitos que verificados não foram comprovados, ensejavam punição. O governo garantiu isso, literalmente. Agora, se autoridades de outros poderes agiram, não agiram, aí é um problema que fica para a avaliação de vocês, jornalistas, e não especificamente de quem tem uma incumbência governamental própria. Você acha que se o governo sair, por acaso, perder o poder, você acha que a Lava Jato acaba? Não. E eu acho que há uma ilusão de alguns achar isso. Concordo que esse nosso governo garantiu a autonomia. Concordo que esse nosso governo garantiu o prosseguimento das investigações, mas acho que a sociedade não permitirá que isto pare, mesmo que venha alguém que tente abafar isto. Mas não parece, às vezes, que está se tentando entregar a cabeça, de repente, da presidente Dilma para ver se vem aí um novo ministro da Justiça capaz de segurar essas investigações? É possível que tenha gente que pense assim. Agora, quem pensa, pensa mal. Porque o que foi plantado ao longo desses anos é a construção de um processo de autonomia destas entidades, desses órgãos, que acredito que ninguém conseguirá, felizmente, reverter. Ou seja, é possível que passe na cabeça de alguns que, tirando esses aí que fizeram a investigação, o mundo melhora. Errado. Os tempos são outros depois desse processo que nós vivemos. Nós falamos aqui de impeachment, mas me veio a lembrança um outro processo, que é o do Tribunal Superior Eleitoral. Lá, a chapa com esses empresários fazendo delação premiada dentro da Lava Jato, dizendo que houve ou pode ter havido. Eles falam de supostos caixa 2 na campanha de 2014. O senhor acha que esse processo pode prosperar? Nas delações que vieram a público, eu não vi ninguém falar da campanha de Dilma Rousseff. Eu vi de caixas 2 para as campanhas de partidos, não de campanha presidencial. É que alguns órgãos de imprensa, talvez desavisados, falavam que era da campanha de Dilma, e não era.
Mas não é a mesma coisa? Por exemplo, o PT recebe lá um Não. dinheiro. São Se ficar campanhas- provado que esse dinheiro foi para a campanha Não, presidencial? porque a tesouraria de uma campanha presidencial é uma e aquilo tá que o partido certo. recebe é outra. Então eu não estou dizendo nem que é verdade que aquilo que a delação premiada falou, que o partido A, B, C ou D recebeu, não é isso. Eu estou dizendo que nem imputação à campanha da presidenta teve. E aí já se cria toda uma especulação. Agora, mesmo as delações que dizem respeito a que o partido A, B, C ou D recebeu, têm que ser investigadas e têm que ser provadas. Quer dizer, a delação premiada não é uma sentença. A delação premiada é uma declaração que pode conter verdade, pode conter inverdade, pode conter omissão, pode conter um monte de coisa. É um depoimento, cuja única diferença do depoimento é que a pessoa que presta o depoimento terá uma vantagem se for provado que o que ele disse é verdade. Mas tem que ser provado. Nem tudo que o delator fala é verdade. Aliás, a possibilidade dele estar mentindo muito existe, até para tentar obter uma vantagem. A possibilidade dele estar omitindo é grande. Porque ele talvez queira poupar alguma coisa ou algumas pessoas, a possibilidade de ele estar querendo se vingar de alguém não pode ser afastada. Né? Como eu digo que aconteceu no caso do Ciro Amaral em relação à presidente Dilma Rousseff, ao governo, ao presidente Lula. Ou seja, é visível que ele ficou contrariado com a nota que o PT soltou, é visível que ele ficou contrariado com as declarações do presidente Lula, é visível que ele ficou contrariado com o fato do governo não ter se mexido como ele queria, pelo que a gente recebia de recados até pela imprensa, para tirá-lo da prisão. Tudo isso trouxe uma contrariedade e ele disse, tá bem, eu vou falar as coisas que eu quero para me vingar dessas pessoas. É o que aconteceu. Em relação aos outros fatos, eu não posso me pronunciar, porque aí cada um terá que falar por si. Nos fatos do governo, eu digo, houve uma tentativa de vingança do senador Delcídio Amaral, que acho lamentável, eu sempre tive uma excelente relação com o Delcídio, mas acho que a inconsistência do delatado revela por si só a inverdade do que ele disse. Eu queria perguntar qual que é o peso da cobertura dos grandes jornais sobre a Lava Jato na destruição, ou semi-destruição da imagem do Partido dos Trabalhadores. Porque, vamos dizer assim, processos, escândalos, investigações desse tipo já ocorreram muitos. Né? Partidos com políticos denunciados, sob suspeitas, vários. Né? Quando a gente vê que o Pedro Corrêa vai fazer uma delação premiada, o Pedro Corrêa ele já fez uma delação premiada para mim, falando da emenda da reeleição de 1997, que ele assistiu, foi testemunha e era contra. Quer dizer, então ele tem muita história para contar. Então, ou seja, as coisas são muito antigas, mas agora pega. É o papel da mídia? Você acha que é o papel da mídia aí que tem? Não podemos generalizar, Paulo. Eu diria o seguinte, a liberdade de imprensa é fundamental para uma democracia e nós temos que aplaudir e respeitá-la. Agora, é evidente que certos órgãos seguem a certas visões políticas que parecem segmentar a realidade. Né? Às vezes eu tenho uma delação premiada que tem vários fatos, atinge vários partidos, no entanto a capa, a ênfase é para alguém. E o restante parece que sai em uma notinha pequenininha, escondida lá para não dizer que não falou. Ou seja, eu tenho efetivamente orientações, digamos, não objetivas em certos órgãos de imprensa. Eu queria falar uma coisa um pouco mais assim, porque agora, a impressão... é a liberdade de imprensa. Nós temos Claro, que Mas o conviver com isso. governo sempre é governo, né? Então Mas eu atrai queria- mais, não é isso? Mas olha, eu diria o seguinte... Na época do governo Fernando Henrique também era a Eu te mesma garanto coisa. o Eles seguinte, reclamavam se o muito das redes. presidente do PT, na época do governo Fernando Henrique, tivesse sido acusado em alguma delação premiada, teriam revistas que dariam a capa. Eu queria perguntar Hoje uma não. outra coisa. A imprensa, porque uma coisa é a cobertura. Outra coisa é quando a cobertura começa a interferir sobre a realidade. Porque, por exemplo, o que eu acho que ocorre hoje? A impressão que dá é uma verdade que a imprensa conseguiu o poder de interferir, de intimidar o judiciário. Quer dizer, os juízes têm medo da imprensa, ou cortejam a imprensa, eles não conseguem, a imprensa virou a fonte de legitimidade do poder deles. É verdade isso? Eu me recuso a acreditar que magistrados sejam intimidados pela imprensa, porque tem todas as garantias para que isso não ocorra. São vitalícios, são inamovíveis, têm seus vencimentos irredutíveis. É por isso que tem essas garantias. Eu, sinceramente, espero que estejam todos julgando de acordo com a sua consciência e confio que isto ocorra. Porque uma pessoa que é tíbia e se curva ao peso da imprensa ou da opinião pública não serve para ser juiz. Eu queria entrar um pouquinho na questão dos votos na Câmara dos Deputados. O governo já teve uma base com mais de 300 parlamentares e hoje não se sabe mais o tamanho da base governista. O senhor acredita que a presidente Dilma Rousseff vai conseguir barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados? Vai ter votos para Eu isso? acredito que sim, eu confio no Legislativo. Não há fato
Qual o tamanho que o senhor calcula que seja a base governista hoje? Uma vez o senhor participa das reuniões eu participo de das reuniões, coordenação mas de não governo. tenho a mão da massa. Mas eu acredito que mesmo as pessoas de consciência, que respeitam a democracia, que sabem que não há fato imputável ao presidente da República, não quererão passar para a história como golpistas. E eu confio muito nesse discernimento. Uma coisa, no domingo, tanto o Aécio Neves quanto o Geraldo Alckmin foram hostilizados. Eles foram mordidos pelo ovo da serpente? Ou seja, nós temos um movimento antipolítico, um movimento que é contra a política, políticos são todos ladrões, corruptos, nós queremos uma autoridade de fora, pode ser um juiz, pode ser quem for, nós queremos alguém que no fundo, prescinda do nosso voto. É uma coisa, né, nós desprezamos inclusive nós mesmos. Né? Você acha que foi esse movimento que atingiu os dois? Eu acredito que existe um movimento de repulsa à política, né? E alguns agentes políticos não estão percebendo isso. E é hora, portanto, de repensar o nosso sistema político. É hora, portanto, de repensar a crise na sua causa e não fazer em cima dela uma disputa de poder, que eu acho até mesquinha em face da gravidade da situação que nós vivemos. Ou seja, não é hora de aproveitar a situação específica para que eu faça uma disputa de poder menor em face de uma necessidade maior de transformar o sistema político do país. Eu acho que há momentos da história em que nós temos que ser maiores do que os nossos desejos mais imediatos. E nem todos têm, talvez, essa grandeza. O Brasil tem poucos estadistas e muito bons políticos, mas poucos estadistas. É hora de estadistas começarem a pensar no Estado brasileiro, na sociedade brasileira e colocarem para um segundo momento as suas disputas político-partidárias. Agora, a senhora acha que há ambiente para isso, no meio de um clima tão acirrado como o que nós vivemos hoje, a ponto de a pessoa vai para a manifestação e, por um acaso, defende a presidente, já é constrangido. Se vai o inverso, numa manifestação petista e critica, também sofre constrangimento. Ou seja, há um clima de radicalização no país. Isso dá ambiente para que esses estadistas... Há um clima de radicalização e há um clima de intolerância, que é gravíssimo. É nessas horas que devem aparecer os estadistas. E quem são os estadistas? Quem são os nossos estadistas? Vamos aguardar para ver o momento histórico e ver quem acontece. Tem que ter alguém aí. Eu não quero ser parcial. Tem que ser de um lado e do outro, Eu não quero ser né? parcial. Eu Eu não quero ser parcial e nem ferir suscetibilidades e nem alisar egos. O que eu digo é o seguinte, é nessa hora que aparecem os estadistas. São aqueles que colocam seus interesses imediatos em situação inferiorizada em relação aos interesses da sociedade e do Estado. Agora, me parece que a oposição ficou a reboque da justiça e da mídia, né? Quer dizer, esse avanço todo contra o governo que ganhou a eleição acabou sendo mais fustigado pela Lava Jato e pela repercussão da mídia, né? E me parece que nessas manifestações eles ficaram distantes, aguardando os acontecimentos para depois tentar ser a liderança desse movimento. Então, me parece que eles perderam passo, né? E perderam passo para um grupo que está se organizando de extrema-direita, né? Repetindo o que tem ocorrido em vários países da Europa, em vários países que passaram por crises profundas. Mesmo nos Estados Unidos, a extrema-direita hoje é uma ameaça, né? Quer dizer, o senhor acha que o Brasil está vivendo esse momento? Quer dizer, a direita está crescendo porque a esquerda e a social-democracia não conseguiram dar conta? Eu acho que alguns setores da oposição investiram num caminho que não condiz com a sua história democrática. E democratas não dão golpes sem riscos. Quem é democrata e tem compromisso com a democracia não forja golpes, porque perderá num segundo momento a quem não tem espírito democrático. É uma lei da vida, tá certo? Quer dizer, se alguém defende a democracia, defende para si e para o outro. Não defende só quando lhe interessa. Porque no momento em que ele conseguir atingir os seus objetivos, ele perde o terreno dentro do próprio processo que ele desenvolveu. É o que nós estamos vendo. Aconteceu, por exemplo, em 64, os jornais que apoiaram o golpe de 64 acabaram submetidos à censura. Os líderes civis do golpe de 64 foram caçados. A história mostra isso. Quer dizer, eles vão se... Quem perde o rumo democrático terá dificuldade depois de cobrar a democracia. E qual que é a saída hoje? Eu vou colocar uma provocação. É uma constituinte? Entendimento. Não. A Constituição de 88 é muito boa. Eu tenho divergências. Eu acho que o sistema político nosso é anacrônico. Acho que deveria ser reformado o nosso sistema político na nossa Constituição. Tem N coisas que nós podemos debater. Mas eu não falaria numa Constituinte porque é uma Constituição muito boa.
Eu tenho receio, inclusive, que ela piore, que ela possa piorar com esse quadro que nós estamos vendo. E o então, semiparlamentarismo, o semipresidencialismo? Veja, eu não gosto de discussões casuísticas, tá? Como atender situações de momento. Mas eu, historicamente, sou parlamentarista e acho o semiparlamentarismo um bom modelo. Mas historicamente, não com uma resposta específica, conjuntural, né? Mas eu acho que é um sistema que tem que ser pensado, como eu acho que tem que ser pensado o voto distrital misto, que eu defendo, como tem que ser pensado o financiamento público de campanha, que eu defendo. Então, há uma série de questões que eu, José Eduardo Cardoso, defendo ao longo da minha vida. Né? Inclusive, deixei de ser candidato a deputado federal por ter críticas seríssimas ao nosso sistema político, dizendo, enquanto prevalecer esse sistema, eu não tenho nenhuma disposição e vontade de participar de eleições proporcionais. Falei isso claramente. Eu era deputado, tinha até a possibilidade de reeleição, um terceiro mandato de deputado, não quis. Agora, é uma Como é que o senhor arrumava dinheiro para fazer suas campanhas? Eu recebia financiamento de empresas, né? Sempre tive muito pouco dinheiro para fazer minhas campanhas, mas eu tinha doações regulares de empresas. Nunca recebi qualquer proposta indevida, indecorosa, ilícita em relação aos meus doadores. Uma coisa, na legislação que estava em vigor até agora, porque agora ela foi modificada, né? Que autorizava com bastante tolerância a contribuição de empresas para candidatos. Não havia quase que um estímulo, não fica difícil, quando a gente vai olhar com isenção, separar o que é contribuição do que é propina? Sabe, eu vou dizer assim, porque hoje declarações, contribuições que são declaradas oficialmente como contribuições, o Ministério Público, a Polícia Federal aponta como propina. E às vezes é difícil você falar porque o cara registrou oficialmente, a obra existe, a empresa tem interesse, mas se a empresa tem interesse, é por isso que ela dá contribuição. Não criou-se assim uma nuvem cinzenta em que, quando convém, você diz que é propina, quando convém, você diz que é contribuição? Eu acho. O que diferencia um presente de aniversário de uma propina? Veja, primeiro, você está sendo comprado por alguma coisa? É propina. Segundo, você sabe que a situação é ilícita, tem consciência? Então é propina. Agora, se um amigo chega e te dá um presente de aniversário, você fala muito obrigado. Se ele roubou o dinheiro com o qual ele comprou o teu presente, você é responsável por isso? Se você não sabia? Quer dizer, se alguém dá depois um amigo seu lhe dá um presente, dá um relógio de presente, você fala, puxa, olha, muito obrigado. Eu lhe agradeço imensamente, puxa um relógio bonitinho, está aqui a garantia, etc e tal, perfeito. Aí fala, escuta, esse cara roubou esse dinheiro. Então você agora vai também responder. Meu Deus do céu, eu recebi um presente de aniversário de um amigo. De uma pessoa que queria me dar um presente. É correto isso? É correta essa generalização? É correta essa banalização? Está errado. Nós temos que olhar as coisas como elas são, julgar os fatos como eles são. Não podemos, de repente, por uma pessoa receber uma doação de campanha, criminalizá-la se ela não participou do crime, se ela não sabia do crime, se não sabia a origem do crime. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser dito e com coragem, porque as pessoas hoje estão um pouco acabunhadas a dizer aquilo que me parece o óbvio. Agradecemos o nosso convidado de hoje, o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso. Agradecemos também a jornalista Denise Rotenburg e a Florestan Fernandes Júnior, especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um programa Espaço Público às 11 da noite. Até lá!